Conexão Saúde está de volta. Hoje estamos com a psicoterapeuta Irley Wiesel. Irley, eu fiquei pensando no que tu falou no bloco passado e fiquei me perguntando, então a raiva é um sinalizador? Ou é um inimigo? Ou é um inimigo? Uma boa pergunta, Rodrigo. Bom, aí eu pergunto para vocês em casa também, porque a gente sente raiva e a gente pensa assim, poxa, eu sinto isso e pronto. Mas na verdade ele é um sinalizador, porque ele vai me fazer compreender que é isso que eu vim curar. Porque normalmente, falando na personalidade congênita, essa raiva não é dessa vida. E aí o paciente chega para mim e diz assim, não, mas eu sinto raiva da minha mãe, do meu pai, eu sinto raiva porque meu pai não tinha dinheiro, porque a minha mãe trabalhava fora, porque eu vim de uma família difícil, então eu sinto raiva. Só que assim, não é desta infância essa raiva. Ela até pode ter se acentuado um pouco por falta de compreensão, mas ela veio já de outra vida, trazendo junto com a personalidade essa característica, justamente para sinalizar o nosso espírito encarnado que nós precisamos melhorar esta raiva. Então ela é um sinalizador, ela não é um inimigo. E as pessoas olham essas queixas íntimas como inimigas. Elas pensam assim, meu Deus, eu tenho medo, isso é horrível, eu tenho carência, isso é péssimo, eu tenho raiva, isso é péssimo. Não é péssimo, isso é a minha personalidade, é isso que eu vim curar. Então se eu consigo olhar isso dessa maneira, eu posso efetivamente começar a minha reforma íntima. Então eu não preciso olhar para as minhas inferioridades como sendo inimigo. Eu tenho que olhar para as minhas inferioridades como sendo sinais do que eu vim realmente curar. E como é que se cura a raiva? Dentro da questão da terapia reencarnacionista, um paciente que me apresenta essa queixa de raiva do marido, raiva do filho, raiva da vida, eu penso assim, primeiro eu deixo ele comentar esta raiva, ela é real, só que a pessoa ela ainda não tem o conhecimento de que como espírito ela já vem trazendo esse sintoma em outra vida, vem vindo, então possivelmente na regressão apareça o motivo da raiva. Às vezes é justamente porque houve uma traição, morreu com aquela raiva da traição. E a pessoa, sabe como é, Rodrigo? A gente se apega às nossas inferioridades e também às nossas alegrias, nossas glórias. A gente tem a tendência de se apegar. Então, quando a gente, por exemplo, teve em outra vida uma morte prematura, uma situação difícil, ou morremos devagarinho em cima de uma cama e aquilo nos causou muita raiva, a gente morreu com esse sentimento de raiva, a gente tem a ideia de que eu não vou mais deixar isso ir embora, eu vou ficar com essa raiva, seja por quanto tempo for. Então, uma das nossas funções dentro do consultório é fazer com que o espírito perceba que ele não tem que estar segurando essa raiva. Essa compreensão maior faz parte da reforma íntima. Ele pode começar a entender que ele pode deixar a raiva ir embora e que aquela situação aconteceu naquele período e que serviu com certeza para ele entender que ele não precisa ficar segurando aquela raiva, que ele pode se utilizar de uma questão muito mais bonita, por exemplo, que é o perdão. Então, se ele teve motivos para sentir raiva, ele pode ter a lucidez e a grandeza de sentir uma nova sensação, uma nova emoção, que é a emoção do perdão. E aí sim começa o crescimento interior, o crescimento da reforma íntima acontece aí. Por isso, então, eu convido a todos, Rodrigo, no final desse nosso programa, telespectadores que estão em casa, comecem a olhar para si mesmos, percebam as características da sua personalidade, percebam o que vocês precisam melhorar e comecem essa reforma. Principalmente, acusem mais ninguém, não acusem mais ninguém e comecem a olhar para si e pensem, isso é meu,
E é isso que eu vim melhorar. E aí, boa sorte a todos, porque assim como vocês, eu, você, Rodrigo, fazemos parte dessa equipe, cada um buscando a sua melhora. Tá certo, então Irlei, muito obrigado pelas tuas brilhantes palavras, pelas explicações, pelos esclarecimentos a respeito da terapia reencarnacionista. Obrigada a oportunidade, Rodrigo. Obrigada a todos também. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Boa noite. O Conexão Saúde de hoje vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia e pela atenção, e uma ótima noite para você.